Imagine uma civilização que ergueu cidades monumentais no coração da selva. Dominou a matemática e a astronomia com uma precisão incrível e depois, misteriosamente, pareceu desaparecer. Hoje, vamos desvendar os segredos da grandiosa civilização maia no auge do seu poder. Entre os anos 250 e 900 d.C., os maias não eram um império unificado como os romanos ou os astecas. Em vez disso, eram uma rede de cidades-estado independentes, cada uma com seu próprio governante, mas todas compartilhando uma cultura, religião e língua em comum. Cidades como Tikal, Calakmul, Palenque e Copan eram verdadeiras metrópoles, com dezenas de milhares de habitantes. O que torna os maias tão fascinantes é a sua genialidade intelectual. Eles desenvolveram um dos sistemas de escrita mais complexos das Américas, uma combinação de símbolos fonéticos e logogramas. Graças à decifração desses hieróglifos, hoje podemos ler suas histórias, suas genealogias reais e seus mitos, escritos em estelas de pedra, cerâmicas e nos raros códices que sobreviveram. E a matemática deles? Simplesmente revolucionária. Os maias foram uma das primeiras civilizações do mundo a desenvolver o conceito do número zero, um salto fundamental para cálculos complexos. Isso permitiu que eles criassem calendários de uma precisão espantosa. Eles não tinham apenas um, mas múltiplos calendários que funcionavam em conjunto. O mais famoso é o calendário de contagem longa, que mapeava o tempo em ciclos imensos, e que, aliás, gerou toda aquela confusão sobre o fim do mundo em 2012. Mas eles também tinham o Hag, um calendário solar de 365 dias para a agricultura, e o Tzolk'in, um calendário sagrado de 260 dias para rituais. A combinação desses calendários criava um ciclo de 52 anos, um período de grande importância para eles. Essa obsessão pelo tempo estava ligada à sua astronomia. Eles construíram observatórios, como o Caracol, em Chichen Itzá, para mapear o movimento das estrelas e dos planetas. Eles podiam prever eclipses solares e lunares com exatidão e calcular o ciclo do planeta. Vênus com um erro de apenas algumas horas a cada 500 anos. Tudo isso sem telescópios, apenas com observação a olho nu e um conhecimento matemático profundo. Para os Mahas, o cosmos era um livro aberto e os movimentos celestiais eram mensagens dos deuses que influenciavam a vida na Terra. A arquitetura maia é outro testamento de sua grandeza. Quem nunca viu uma foto das pirâmides de Chichén Itzá ou das ruínas de Tikal emergindo da névoa da floresta? Essas pirâmides não eram apenas túmulos como as do Egito. Eram templos sagrados, construídos como montanhas artificiais para se conectar com o mundo dos deuses. Em Timadelas, rituais eram realizados, incluindo sacrifícios, que eles acreditavam serem necessários para manter o equilíbrio do universo e garantir a benevolência divina. A sociedade maia era altamente estratificada. No topo estava o governante divino, o Ahau, que era visto como um intermediário entre os humanos e os deuses. Abaixo dele vinham os nobres, sacerdotes e escribas, que detinham o conhecimento e o poder. Depois os artesãos e comerciantes, e na base da pirâmide social, a grande maioria da população, os agricultores. A vida girava em torno do milho. O milho não era apenas o principal alimento, era sagrado. Segundo o Popol Vuh, o livro sagrado maia, os próprios humanos foram criados a partir de massa de milho. Mas então, algo aconteceu. Por volta do século IX, as grandes cidades maias das terras baixas do sul começaram a entrar em colapso. A construção de monumentos parou, as populações diminuíram drasticamente e as cidades foram lentamente engolidas pela selva. Esse é um dos maiores mistérios da arqueologia. O que causou o colapso maia?
Não há uma resposta única, mas sim uma combinação de fatores. A teoria mais aceita aponta para uma série de secas, prolongadas e severas, que teriam devastado a agricultura. Imagine uma sociedade totalmente dependente do milho e da chuva, enfrentando décadas de escassez de água. Isso teria levado à fome generalizada. Somado a isso, havia uma pressão populacional imensa. As cidades maias estavam superpovoadas e as técnicas agrícolas, como a de corte e queima, podem ter esgotado o solo ao longo dos séculos, tornando-o menos produtivo. Conflitos internos também desempenharam um papel crucial. As cidades-estado maias viviam em um estado quase constante de guerra, umas com as outras. As inscrições em pedra revelam batalhas sangrentas, alianças que se quebravam e a captura de reis rivais para sacrifício. Em um cenário de recursos cada vez mais escassos, a competição por terra, água e poder se intensificou, desestabilizando toda a região. O colapso da autoridade dos governantes divinos também foi fatal. Quando as chuvas não vinham, quando as colheitas falhavam e a fome se instalava, o povo começava a questionar: se o nosso rei é o intermediário dos deuses, por que os deuses nos abandonaram? A fé no sistema político e religioso que sustentou a civilização por séculos começou a ruir. As pessoas simplesmente abandonaram os centros urbanos em busca de melhores condições de vida em outros lugares. Mas aqui está um ponto crucial. O colapso não foi o fim do povo maia. Foi o fim de um sistema político nas terras baixas do sul, nas terras altas do norte. Na península de Yucatán, cidades como Chichén Itzá e Uxmal floresceram por mais alguns séculos. E mesmo após a chegada dos espanhóis, os maias resistiram ferozmente. Hoje, mais de 6 milhões de descendentes dos maias vivem na América Central, principalmente na Guatemala, Belize e no sul do México. Eles continuam a falar línguas maias, a praticar tradições ancestrais e a lutar para preservar sua identidade cultural. A civilização maia não desapareceu. Ela se transformou, se adaptou e sobreviveu. Suas pirâmides podem estar em ruínas, mas seu legado de conhecimento, resiliência e cultura continua vivo e pulsante. A história dos maias é um lembrete poderoso de que mesmo as civilizações mais avançadas e grandiosas são vulneráveis a mudanças climáticas, esgotamento de recursos e conflitos internos. É uma lição que ecoa através dos séculos e continua extremamente relevante para o nosso mundo atual. Se você gostou de mergulhar nessa história incrível, não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E se você quer continuar explorando os mistérios das grandes civilizações, clique no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.